Hoje, mais um episódio do menor para o maior. Lembre, aqui a gente não conta só a vitória, a gente conta a estrada, o caminho, como você pode chegar lá. E hoje, um convidado muito especial. Esse cara é médico, renomado no Brasil e fora do Brasil. E eu quero que ele se apresente aqui, doutor Washington Batista. Muito obrigado, viu? A agenda desse homem aqui é muito cheia. E para ele trazer aqui, meu amigo, ele tem que gostar. É sinal que ele gosta da gente. E o palco é seu, né? O podcast é seu. Bom, Serginho, é um prazer aqui estar fazendo parte desse momento contigo. Sou o Washington Batista, ortopedista, natural aqui de Aracaju, Sergipe. Tenho as origens aqui no interior do estado, Itabaiana, Campo do Brito, Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas. Então a gente tem muito orgulho de falar isso, porque o pessoal só olha a imagem do agora, né? O pessoal não consegue entender o que você passou para chegar até onde você está hoje. O caminho, né? O caminho. Então todo mundo quer a sombra, né? Mas ninguém quer plantar árvore. Mas assim, Exatamente. é muito bom estar aqui com você e estamos aqui à disposição. Se você quiser saber, a gente vai comentando aqui. É uma honra, viu? É uma honra desse cabra aqui, porque o que ele tem de inteligência, ele tem de humildade. Esse cara aqui é renomado, ele é um cara assim, muito simples. Gosto muito desse tipo de pessoas. Eu conheço ele há quase 2 anos e ele é isso. Exatamente isso aqui. Quem conversa com ele sabe, é um cara que gosta de ajudar as pessoas. É uma pessoa que ganhou a minha amizade, ganhou meu coração, porque realmente ele é isso. E o que eu valorizo muito nas pessoas é isso aí. Humildade. Sem humildade, você não chega a lugar nenhum. Então, se você quer ser uma pessoa grande, seja humilde, seja simples e seja bom, porque seja grato, porque a gratidão é uma terra fértil. Tudo que você planta na gratidão, ela floresce. Então, Dr. Washington, você já acabou de falar que é daqui. A gente vai contar. Eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você conte as suas dores, né? Porque para chegar onde você chegou não é fácil. O caminho é muito grande, né? É muito fácil agora você estar na vibe, né? Tá famoso aí. Agora você foi recentemente para onde? No final do ano passado, eu estava fazendo estágio lá nos Estados Unidos, na cidade de Fort Myers, na costa do Golfo do México, que agora chama Golfo das Américas, né? Não sei qual é o nome que está nos livros de geografia agora, mas a gente estava lá num baita grupo médico hospitalar. Então é sempre bom a gente estar se reciclando e procurando os melhores para isso, para trazer o melhor para aqui também. Então, aí você veja, né? Você já se imaginou, você já olhou para trás, viu o que você era e o que você é hoje, já mediu isso aí, já parou para pensar, "Pô, rapaz, como eu cheguei, né? Cara, às vezes eu fico me pensando, porque todo mundo diz assim, cara, você chega nos 40, você tinha que voltar para os 18 anos. Queria voltar para os 18? Eu falo que não. O melhor momento que eu vivo é hoje. E assim, eu não sei se eu queria passar por tudo que eu passei. Eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje aos 18. Aí sim. Mas ter que passar por tudo novamente, por todos os perrengues, eu não sei se seria o caminho mais assertivo, não, no meu caso. Gosto muito do momento que eu estou vivendo, tendo amigos como você, como diversos outros amigos que foram agregando na nossa vida. Então, Deus tem sido muito bom comigo. É que eu falei, quando você é grato, isso faz parte da gratidão. Quando você é grato, as coisas chegam, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo aqui é o seguinte: você nunca vai encontrar a força de um jovem no idoso e você nunca vai encontrar a experiência do idoso em um jovem. Não é falando que você é idoso, mas Aham. é que nem você fala, se você tivesse menos idade, com a experiência que você tem hoje, faria algumas coisas, chegava mais rápido, vamos dizer assim, né? E homem é meio que mula empacada, né? Começa a aprender as coisas depois dos 38, 40 anos. Até essa idade aí o cara faz muita besteira, responde pessoas desnecessariamente. Então, hoje em dia, a sabedoria que nós temos, conhecimento da Bíblia,
tudo, porque para mim não existe corpo sem espírito, Exato. entendeu? E hoje em dia isso tem sido muito gratificante, tanto é que eu consigo passar isso para meu filho. E não é só você dar a informação, você tem que servir como exemplo. Exato. Então, o mais difícil nessa vida toda é você ser um exemplo. Independente se você vai estar ganhando ou perdendo, se você vai. Na vida nem sempre você sai ganhando, Claro. mas o importante é você passar a mensagem correta. Então, assim como os amigos, assim como os pacientes, a gente tenta ser o mais honesto e justo possível. Porque não adianta, é claro que às vezes a notícia é ruim, você tem que tentar arrodear de alguma maneira para passar aquela mensagem com mais tranquilidade, com mais calma, até para poder amortecer um pouco o impacto. Então a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Isso é bom. Doutor Washington tem filho? Tem um rapazinho que, graças a Deus, está se dedicando nos estudos e, fé em Deus, vai seguir o próprio caminho. Isso é muito bom. É porque assim, você tem vontade que ele seja acompanhe a sua Eu deixo, trajetória ou você deixa à vontade? na verdade, eu não dou perdão aí a professores, tudo, mas assim, eu não dou muito valor a diploma. Eu dou valor à integridade. Eu quero que ele seja uma pessoa respeitada. Eu sou do tipo que se eu dei minha palavra, eu não preciso de um documento assinado em cartório. Se eu Isso é muito falei bom. aquilo, eu vou assumir. Isso é muito Então, bom. quem me conhece, eu sou igual ao meu avô sempre foi assim. Então, pessoas de valor para mim são pessoas que eu preciso só apertar a mão. Agora, se eu apertar a mão, pode ter certeza que vai ser cumprido. Então, eu quero que meu filho siga nesse mesmo caminho. Se ele for uma pessoa de bem, uma pessoa respeitada, uma pessoa que respeita o próximo, isso para mim já é motivo de orgulho. Porque é o seguinte: se você pensa em dinheiro, o dinheiro se acaba. Se você pensa em formatura, a depender do lugar que você não vai ter trabalho, não vai produzir. Então, eu não posso estar preocupado em deixar herança ou deixar só a questão educacional, tradicional. Minha preocupação é formar um homem. Então, eu acho que eu estou deixando um homem muito bom para a sociedade e seja feliz aí com a pessoa que ele escolha lá na frente. Isso é muito bom, viu? Isso aí, você falando tudo isso, já mostra, as pessoas vão entender, vão começar a entender quem é Dr. Washington Batista. Não é simplesmente um médico renomado, é uma pessoa de caráter. Então, isso aí traz muita coisa. Para você ter ideia, se você me permite, eu tenho dois filhos, e um deles, né, uma menina de 10 anos e um menino de 19, e eu sempre falo por dois: plante sua árvore. Por quê, papai? Lá no início ele pergunta, por quê? Meu filho, quando você planta a sua árvore, você vai ter vários benefícios. Qual o primeiro benefício que você vai ter? Você vai ser banhado com o orvalho da noite, você vai ser banhado com os primeiros raios do sol, você vai ter sombra própria, você não vai depender da sombra de ninguém, mas o mais importante de tudo é que você pode dar sombra a muita gente. Então, quando você é uma árvore que dá fruto e sombra, todo mundo cuida de você porque quer o fruto e quer a sombra, não é? E quando você é uma árvore que não tem folha, que não tem sombra, que não tem fruto, a tendência é o pessoal arrancar para jogar fora que aquilo ali não serve. Então, eu acho que o maior legado, a maior riqueza que um pai pode deixar para o filho é justamente isso aí. Porque o dinheiro se acaba, a fazenda se acaba, tudo se acaba. Mas o caráter não, o ensinamento não. Meu pai é vivo, ele tem 80 anos, ele sempre me fala: meu filho, faça o que é certo, porque não tem como dar errado. Isso é um ensinamento que eu vou levar para a vida. Ele está vivo, mas um dia ele vai se ir, né? Sim. E esse legado vai ficar para mim, para os meus filhos, para os meus netos, e é isso. Não, perfeito. O que você passa adiante é um bem que você faz tanto para a sua família quanto para a sociedade, né? Então, a sociedade precisa de pessoas boas, precisa de pessoas que são engajadas em fazer o bem e fazer o que é certo. Nem sempre o que é certo é prazeroso, nem sempre o que é certo atrai, usando a linguagem atual, atrai muitos likes, entendeu? Mas assim, independente, eu não sou do tipo que faço nada pensando se a pessoa vai gostar de mim ou não. O que vale para mim é minha consciência tranquila. Já recebi diversas propostas indecentes e recusei todas. E assim, por mais que às vezes naquele momento eu precisasse, mas assim, não tem como. Meu travesseiro
é o pior juízo que eu tenho. Eu preciso dormir, eu preciso deitar e ter minha consciência plenamente tranquila. Então hoje, se eu morresse hoje, eu sei que meu julgamento ia ser facilitado por Deus. Porque assim, Amém. eu não faço nada pensando em me favorecer. Isso é bom. Quando você faz para ajudar as pessoas, quando você não sobe, você não quer subir na vida derrubando as pessoas, usando as pessoas como degrau, isso é muito bom. Deus se agrada disso, né? E proposta a gente sempre tem proposta. E eu sempre falo aos meus, cuidado com as propostas. Porque muitas vezes você vai fazer as coisas, né, erradas, você olha para um lado, olha para outro, e na realidade você tem que olhar para cima, né? Porque Sim. de repente ao seu lado ninguém está vendo, mas lá em cima o grande lá, Jesus, Deus está vendo. Então você tem que ter cuidado com o que você anda fazendo. Exatamente. Não são só as câmeras de segurança que agora existem em cada esquina, né? É, não é? Deus está olhando para todo mundo e, poxa, você pode estar enganando aqui, você pode estar mentindo, às vezes a pessoa está teatralizando, está fingindo ser alguma coisa que não é, só que uma hora essa pessoa vai escorregar. Uma hora a verdade vai aparecer. É que nem rachadura em casa, uma hora aparece. Você pode ter o melhor telhado do mundo, mas uma hora vai ter infiltração. Então você precisa ter um alicerce forte, um alicerce firme, uma estrutura robusta para aguentar as tempestades. E para isso você tem que falar e trabalhar com a verdade, você tem que trabalhar e se dar bem com todo mundo. Não tem por que você fingir uma coisa que você não é. Você tem que ser justo e correto. Isso é muito bom. E falando de Dr. Washington, a sua família, ela já tem médico na família? Foi um desejo seu de criança? Como foi que surgiu essa vontade de querer ser médico? E não qualquer médico, né? Porque às vezes a nossa família fica induzindo, né? Então, eu só tenho uma tia médica, que é cardiologista, irmã do meu pai, assim, parente próximo, né? Tem parentes mais distantes que são. Mas assim, e uma prima, se eu não me salvo engano, que é médica. Duas primas, no caso. Mas o restante é todo mundo normal. Gente, ele tá falando que todo mundo normal porque ele é acima da média. É isso, entendeu? Ele não falou com esse sentido, mas ele é acima da média. Não, não, É não, porque não. ele é humilde. Isso é muito bom, viu? Não. A humildade é sempre muito bom porque você não espera. Quando a pessoa ela se valoriza, né? Ele fala tanto, mas na hora que vai entregar não entrega nada. Então é muito ruim. Já você é ao contrário, você fica assim na sua, mas É, o que você entrega é gigante. meu sonho era ser engenheiro designer, né? Quando era guri. Porque eu desenhava, às vezes eu não gostava do lanche que minha mãe botava na lancheira para ir pro colégio, ou às vezes não tinha um lanche no dia, não sei. Aí eu desenhava muito bem, desenhava os carros da época, fazia pintura com sombreamento, até para minha idade era algo bem avançado sem ter tido curso nenhum. E vendia meus desenhos e comprava o lanche que eu queria, a porcaria que eu queria no recreio. Só que aí Já era calhou. independente, né? Quase. Não, sim, mas se você Aí fazia isso, calhou de eu sofrer uma fratura no jogo de futebol e fraturei esse antebraço aqui em três partes ao mesmo tempo, só que eu não sabia, meu braço ficou inchado um tempão, final de semana inteiro, isso foi numa sexta-feira. Aí quando chegou na segunda-feira, meu braço tamanho do mundo, aí minha mãe, eu com medo de levar bronca de minha mãe, aí ela antigamente os filhos tinham medo dos pais, antigamente, né? foi. Aí ela me levou aqui na pronta clínica, conheci o Dr. Cabral lá. Ele engessou meu braço, só que eu não fiquei encantado com a profissão de ortopedista. Eu fiquei Entendeu? encantado com a profissão do gesseiro, que eu achava bonito o cara fazer o gesso. Aí eu cheguei para minha mãe, eu não sei se eu vou desenhar mais carro não. Eu acho que eu vou ser gesseiro, eu vou botar gesso. Aí eu perguntei para ela o que é que precisava para botar o gesso, ela disse, você tem que fazer medicina. Eu falei, medicina? Ela, você tem que ser médico para botar gesso. Eu falo, pega. Vou ter que ralar um bocado, né? Ela me enganou assim, né? Hã? Na época eu tive que estudar, eu foquei minha vida toda, não tem que ser, para eu ser ortopedista, para eu botar gesso, eu tenho que estudar medicina. Aí procurei saber, eu não sabia que medicina tem que estudar cadáver no início, eu tinha medo na época. Aí eu sei que a coragem de Deus foi mandando, né? Mas eu queria botar gesso. Eu queria ser gesseiro. Gente, aí já pensou? Doutor Washington tinha um sonho de colocar gesso.
Por isso ele estudou medicina. Foi. Olha os caminhos totalmente diferentes, né? Ainda bem que não foi outras coisas, né? Ainda bem. Mas assim, minha mãe, o sonho dela era ser médica, ela veio de uma família bem humilde, não tinha dinheiro nem para comprar livro na época, ela estudava pelo caderno, e naquela época você passar em medicina só estudando caderno e anotação era complicado. Então ela via todo mundo passando, ela não. Eu sei que ela ficava insistindo, meu pai queria que eu fosse advogado, ela queria que eu fosse médico. Só que aí quem me enganou primeiro foi o gesso. Então ela se aproveitou da história do Aproveitou gesso. da história. É, se tivesse dito, não, para ser GC tem que estudar direito. Eu teria me formado em direito. Mas foi mais ou menos essa aí Mas a sinal que sequência. gostou, né? Porque eu Gostei. acho que não tem como você fazer bem feito sem gostar. Eu acho Não, que para você, você tem que realmente gostar daquela profissão, não fazer pelo dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas escolhem a profissão pela profissão que dá mais. Não, hoje está dando mais ser médico. Não, está dando mais ser advogado. As pessoas não têm uma linha, né? Então, nunca vai fazer bem feito porque está fazendo pelo dinheiro. exato. E assim, tudo na vida é cíclico, né? Tem coisas que dão mais, tem coisas que dão menos. Você tem que E é o fazer. momento, né? É o momento. Você tem que fazer o que você gosta e fazer bem feito e tentar ser o melhor naquilo. Ah, mas Referente. o melhor em si não eu penso muito como o Cristiano Ronaldo. Independente de A ou B achar que fulano aqui é melhor, pior do que eu, alguma coisa, não é essa a opinião que me preocupa, é a opinião que eu tenho dentro de mim. Então, eu não tenho concorrência com nenhum outro colega. Na minha cabeça, minha concorrência é comigo de ontem. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser pior do que amanhã. Que é amanhã. Então, na minha vida sempre foi assim. Então, você só tem resultados bons? Não, tive muito resultado ruim. Só que assim, a partir do momento que eu foquei, e até hoje é assim, no que eu foco, eu corro atrás e consigo. Eu entro no modo caverna, né? Que o pessoal fala, me isolo, fico na minha, quieto, e vou tentando fazer ali para mudar minha vida, e consequentemente eu acabo mudando a vida de outras pessoas também. Só que eu foquei naquilo, eu tenho que conseguir. Então, graças a Deus, tudo aquilo que eu realmente foquei, eu consegui. Então, o fato de eu conseguir ter hoje uma abertura, de ter uma licença para atuar nos Estados Unidos, que até pouco tempo atrás era impensável, que também não fazia parte do meu rol de intenções, hoje em dia eu posso dizer que eu faço parte, quer dizer que eu tenho autorização. E se surgisse a oportunidade, eu teria que analisar se vale a pena largar tudo isso que eu construí aqui no Brasil para ir para fora. Então tem vários pesos e medidas, porque a gente não vai sozinho, tem toda uma estrutura familiar que você tem que saber se vai dar certo ou não. Então não é simplesmente o que eu quero fazer, é se dá para fazer e não afetar muita gente. Porque tudo tem um risco, né? E um custo também. E um custo. É, Isso faz parte. E você, então eu não sabia, tá vendo? Tá vendo? A gente, amigo, mas não sabia dessa situação. Então hoje você pode atuar em alguns é países. país de língua inglesa, certo? A gente tem um certificado, eu tenho um certificado pelo estado da Flórida, a gente pode atuar como cirurgião assistente lá, certo? Só que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil você é independente, lá você é contratado por uma rede. Então tem algumas nuances aí que tem que analisar se vale a pena ou não. Porque é como você mesmo disse, na minha vida eu não pauto nada pensando em dinheiro. Dinheiro não é a prioridade. Dinheiro é uma consequência, Exato. certo? Tanto é que eu sou médico tanto da rede privada quanto da rede pública. Se eu visasse só dinheiro, não faria sentido eu estar na rede pública, Exatamente. certo? Então é algo que me dá prazer fazer, me estressa muito também. Faz parte. Olha, tudo que dói, tudo que dói traz resultado. Porque assim, falta muita coisa, né? O Brasil deixa a desejar em muitas coisas, o Nordeste então, nem se fala, mas assim, a gente tem que procurar fazer o melhor. A gente tem uma capacidade hoje, a nossa equipe, de atuar aí de maneiras, de várias frentes, para tentar resolver os problemas dos pacientes, porque a gente procura se atualizar, não só eu, como meus sócios, a gente viaja bastante, a gente se atualiza bastante, faz bastante reciclagem, tenta divulgar um pouco nas redes, a gente está engatinhando nisso aí. Mas o sentido é de que o que a gente oferece aqui em Aracaju, aqui em Sergipe,
não deixa a desejar em nada do que é feito nos Estados Unidos, do que é feito na Europa, do que é feito na Austrália. Então a gente tenta juntar tudo que existe de melhor hoje, tanto eu quanto meus sócios, e oferecer aqui no estado. Então Sergipe está muito bem, assim, disponibilizado de bons tratamentos. Você tem quantas pessoas na sua equipe que forma? Cara, tem bastante gente. Eu não quero citar Não, nomes, né, não, não, para assim, depois eu mas não, não. eu sei. Mas Mas assim, uma média, tem dois, tem três, tem cinco, tem mais de 20 mais pessoas. de 20 pessoas que compõem É sua equipe. bastante gente. O pessoal aí, graças a Deus, tem boas formações também. Então, a gente se sente bem em trabalhar junto com eles. Isso é Eu me muito bom. sinto muito honrado em fazer parte dessa equipe. Eu não sou uma pessoa de verbalizar muito, mas eu tenho muito orgulho dos meus sócios, entendeu? Isso é muito Então, bom. não adianta eu chegar e fazer parte assim, você está lá só por estar, só para ganhar dinheiro. Não, se fosse um É lugar um só por conjunto, dinheiro, né? porque, poxa, eu estou convivendo com essas pessoas, eu encontro essas pessoas nos corredores, que a gente não se vê todo dia, lógico. Claro, é. Mas assim, você está num lugar que você não acredita, poxa, a paixão acaba rápido, né? Isso, isso. Então a gente tenta Tem que ter manter. amor pelo que faz, né? Isso, tem que manter a chama ativa. Então, eu gosto de trabalhar em um lugar com pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. Então, a grande maioria pensa, então isso aí me conforta bastante. Isso é muito bom, viu? E só lembrando que normalmente as pessoas, ela não dá valor ao local, não dá valor à vizinhança, né? Então muitas vezes as pessoas saem daqui e vai para os Estados Unidos com um médico aqui com capacidade muito superior ao de lá, porém o cara bate no peito, eu fui me tratar nos Estados Unidos, eu fiz isso nos Estados Unidos, mas muitas vezes isso aí é ego, né? Então Mas, tem que ter muito cuidado com isso. convivendo nos dois mundos, eu posso ser bem sincero, a medicina brasileira, a medicina, assim, tradicional brasileira, não a medicina mercadológica, Uhum. mas a medicina tradicional brasileira é muito boa, ela faz frente a qualquer outro país, a gente no Brasil não deve nada a ninguém. Então, a gente sempre está em São Paulo, a gente sempre está se reciclando, que é querendo ou não, o polo aqui no É, Brasil. claro. É. Então, a gente vê tudo que tem no Brasil e o que tem lá fora. Temos pesquisas transitando aí simultaneamente no Brasil e no mundo, então a gente vê que nós estamos muito bem, apesar das dificuldades que nós aqui no Brasil enfrentamos. Pesquisadores têm dificuldade em arranjar orçamento para levar tudo adiante, então a gente meio que leva para o nosso próprio bolso. Tem coisas aí que a gente está desenvolvendo, por exemplo, da parte de tecnologia mesmo. Hoje eu sou sócio fundador de uma empresa de saúde, da parte de inteligência artificial que não substitui o médico, mas facilita a vida do médico, entendeu? Então hoje a empresa se chama Mednear, a gente tem essa capacidade de atender o paciente em um tempo recorde, atender igual ou melhor do que um médico normal, certo? Claro que no final o médico sempre tem a palavra final, Claro. até porque tem que ser validado, mas assim, a gente trabalhou de uma maneira usando todos os periódicos, usando toda a literatura que existe hoje no mundo, na literatura médica ocidental. Então a gente tem uma capacidade hoje de ajudar muito a população. E a principal ideia de fazer isso é justamente atender e ajudar o povo, que é um país tão carente. Hoje eu posso dizer, o Brasil, com esse projeto que nós temos hoje, está à frente de vários países, inclusive do hemisfério norte. Então, gente, vocês entenderam como é importante. Então, é muito importante isso aí, vocês saberem de tudo isso. E agora eu quero saber, eu não, né? Os nossos telespectadores aí, quer saber aí se você, nessa trajetória, quantos anos você tem de carreira e se nesse tempo aí teve algum paciente que alguma situação que você ali parou. Falei que essa foi, eu não consigo esquecer dessa episódio. Isso aí eu vou ver, vou procurar um paciente dessa semana então. Porque assim foram vários, teve Vários. vários desafios. Vou fazer um resumo bem breve da minha vida, né? Uhum. Eu recém-nascido, meu avô tinha uma fazenda lá em Monte Alegre, se eu não me engano, Cariro, Monte Alegre. Minha mãe colocou para dormir na rede e lá já era para eu ter morrido ali. Foi uma criança asmática, muita dificuldade respiratória.
e muito alérgico. Aí minha mãe me botou para dormir na fazenda e foi fazer as outras coisas que tinha que fazer na casa e tal. Só que quando voltou, tava uma cobra lá, uma cascavel, eu já tinha subido na rede e já tava pronta para me dar o bote. Aí a primeira pessoa que salvou minha vida foi o vaqueiro. Ele, não sei se ele deu um tiro, uma enxadada, não sei o que foi que ele fez. Matou a cobra, ou seja, eu recém-nascido. Ixi, Pronto. Aí minha mãe olha tá. que história, olha que história. Se eu não me engano, foi em Monte Alegre. Ó, vamos lá. Aí o que é que acontece? Depois disso, minha mãe trabalhava de manhã e de noite, meu pai trabalhava na empresa da família domingo a domingo. Eles não tinham muito tempo de cuidar de mim, no caso. Aí me deixava com a babá. Então eu era espancado pela babá o dia todo. Minha mãe chegava em casa e me encontrava todo roxo, certo? Eu só não tinha marca de cigarro na pele, mas Mas, cheio de beliscão. Até que depois de uns 2 anos e meio, quando minha mãe descobriu que a babá me, me batia, né? Aí ela me passou a me deixar com minha avó. naquela época não tinha câmera para ver, Não, né? não tinha nada disso. Aí pronto, eu criança, não sabia verbalizar nada e passei a ser cuidado por minha avó nesses períodos. E aí fui iniciando a parte da academia, né, a parte do colégio. Os professores sempre elogiavam minha mãe, mas só que diziam que eu era muito danado. Toda semana meus pais estavam na diretoria, porque eu arrumava confusão com todo mundo e tal. Hoje em dia se chama TDAH, né? É, Aquele menino mais danadinho, que não presta exato. atenção nas coisas e tal. Só que naquela época não existia. Eu fazia, o Isso. pessoal fala, você vai para o neuropsiquiatra, pô, minha mãe me levava 2, 3 vezes por ano para fazer o eletro da cabeça, não dava nada. Minha mãe ficava desesperada, o que é que esse menino tem? Aqui, ó, É. aqui, né? Aí pronto, aí com o passar dos anos, minha mãe falou, não tem o que fazer, ele é normal, entendeu? Só que eu era uma pessoa muito fechada, ficava no meu quarto assistindo minhas coisas. Era o tipo de gente que chegava em casa, só saía do meu quarto se fosse algum priminho que eu queria, sei lá, brincar, jogar bola, alguma coisa. Caso contrário, ficava no meu quarto. E aí, fui muito acompanhado com minha avó, passei minha infância, todas as férias que eu tinha, eu ia para Riachão. Tenho muitos amigos em Riachão do Dantas, ali perto de Lagarto. E tanto é que eu era o único neto que ia, praticamente, certo? A minha irmã, na época, ia só no início, depois parou de ir. Então, quem ia era eu. Então, eu tenho esse carinho por interior gigantesco. Eu adoro o interior, adoro aquele povo mais simples. Eu sou Aquele, apaixonado também. não, não. É, Assim, é, nada contra o pessoal mais metropolitano. Mas quando você chega no interior, é uma conversa, aquela conversa meio que com mineiro, né? é diferente, Uai, entendeu? Aquele é negócio bem. diferente. Isso pra mim é gratificante. Isso é que Então, nem perfume, você só sentindo, não tem como explicar, né? é difícil. E ainda mais mostrar isso numa câmera. É, Mas isso é. gosto muito. E aí, como eu falei, quebrei o osso, passei a me apaixonar pela profissão do gesso. Depois de 6 meses eu estava lá na clínica chamada Pronto Clínica, que hoje é o hospital da Unimed, vivia lá, passei uns 6 anos me arrebentando. Aí o doutor Cabral olhava assim, meu Deus, você de novo aqui. Aí eu sei que aquilo dali foi me criando uma admiração muito grande por ele. Tanto é que ele era a minha inspiração para da medicina. Aí estudei, fiz vestibular várias vezes, passei, me formei. Hoje em dia tenho 14, 15 anos de formado, certo? Especializado devo ter uns 8 a 9 anos, alguma coisa assim. E aí a gente está de uma maneira que a gente está vivendo um sonho, entendeu? Fiz conseguir fazer tudo que eu queria e agora a gente está em busca de novos sonhos. De novo sonho. E aí, assim, a pessoa que não sonha está perto da morte, né? Então Não, não é quero morrer tão verdade. cedo, É então bora verdade. sonhar. Isso é bom. É, você falou em sonho. Depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram uma entrevista com as pessoas que sobreviveu à guerra no campo de concentração. Sim, E todos que sobreviveram à guerra era porque tinham um sonho depois da guerra. sim, Todos que sobreviveram da guerra era porque tinham um sonho depois da guerra. Então, se a gente não sonhar, não tem motivo para viver. sim, A gente tem que ter um sonho, sempre mais. Não é ganância de ter mais. É ganância de você se achar melhor naquilo, assim, né? Não, peraí, eu consegui isso, porque muitas vezes, quando você está lá na lama, vamos dizer assim, você não tem nem como sonhar. Eu tiro por mim, eu não tinha nem como sonhar. Hoje que eu dei uma melhoradazinha, hoje eu já tenho sonho. Hoje já tenho sonho. Esse sonho aumenta, né? sim, Isso é natural do ser humano. Isso é muito bom e faz com que a gente cada vez mais melhore. Você falou anteriormente que você hoje tem que ser uma versão melhor de ontem e isso. amanhã uma versão melhor O que hoje? de que hoje. Isso é muito bom porque isso mostra que você não está satisfeito com o que você é, mesmo sendo bom.
Sim. mesmo sendo bom, porque tem como melhorar mais ainda, né? Então, se a gente melhorar 1% a cada dia, só 1%, no final do ano, a gente melhorou 365%. Então, é muita coisa, né? Basta você estar continuando isso diariamente. Exatamente. E assim, a curiosidade lá de Itabaiana, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas assim, é uma influência que nós temos lá, uma colônia judaica aqui, uma imigração judaica lá em Itabaiana. Então você vê que essa região do estado é uma região que tem muitos comerciantes, então são de origem judia. Não sabia, ó. Meu bisavô mesmo, ele era, não sei se ele era o judeu, ele era filho de judeu. Ele migrou para o Brasil no início do século passado, pouco antes, eu acho, da Primeira Guerra Mundial, e veio para cá e se alojou ali em Itabaiana, entendeu? Então, minha avó já era filha ou neta de judeu, não sei dizer ao certo essa parte. Só que assim, o pessoal tem alguns conceitos que quando você imigra para o Brasil naquela época, você era obrigado a se cristianizar. Você teria que mudar sua religião, Isso. tal, e hoje em dia não acontece assim, mas naquela época era assim. Só que tem alguns ensinamentos que as pessoas ainda não pararam para tentar, que são de origem judaica. Por exemplo, o pessoal do judeu, ele não, quando vai varrer a casa, ele não varre os cômodos e junta para pegar. Ele varre para fora da casa para depois juntar. Então são as besteirinhas, Que entendeu? ainda vai ficando, o Que cara vai faz sem saber, ficando. né? Tipo Eu acho assim, muito bonito o judeu, eu acompanho isso aí. tipo assim, ó, uma coisa que eu sempre escutei, ó, você nunca vai ter amigo. Sempre amigo vai ser pai, mãe, dinheiro no bolso. Isso que eu escutei do meu pai a vida toda, certo? Só que isso aí também é um ensinamento judaico. Quando você vai ver, por que é que o pessoal hoje tem um preconceito de falar que judeu é ganancioso? Judeu não é ganancioso, judeu é ambicioso. Porque E é diferente. ambição é bom, ganância não. Isso. O que é que o judeu pensa? Eu vou trabalhar, ganhar bastante dinheiro para depois ajudar os outros. O que é que o cristão, na maioria das vezes, pensa? Já vou ajudar logo de cara. Tudo que eu tenho eu vou dar, tudo que eu tenho eu vou dar. Só que aí você não chega lá, nem você, nem outra pessoa chega. Isso. Então, o que é que acontece? O pensamento judaico é o seguinte: vou juntar o máximo que eu puder, virar uma pessoa de sucesso, para depois partilhar tanto conhecimento quanto meus dividendos com as pessoas mais pobres. Tanto é que todas as universidades de grande porte dos Estados Unidos e da Europa são doações de judeu. Até hoje, os judeus doam muito. Entendeu? Então são pessoas que querem partilhar o conhecimento, querem partilhar todos os seus dividendos. Então toda a herança nunca vai direto para os descendentes, sempre uma parte dos caras já antecipa para as pessoas mais pobres, no sentido de que formar elas, para elas crescerem, terem educação, ter uma vida melhor, mais próspera. E esse é um pensamento que passaram para mim e eu acho que nem sabia o que estavam passando. Então isso é uma coisa que eu quero passar para meus filhos. Eu Isso é sou muito bom. cristão, sou evangélico, certo? Nasci num berço católico, mas hoje eu me converti, eu sou evangélico. Há quantos anos? Sou evangélico desde 2023 ou 24. E assim, me sinto muito bem. Eu achava que conhecia a Bíblia agora que eu estou vendo que eu tenho muito para Eu aprender. também eu sou evangélico, eu acho que já tem uns 15 anos. Nasci católico, mais evangélico e não converteu. pretendo mudar. Eu também não. E assim, convivo, o pessoal me chama para missa, eu vou, me chama Não, para culto, eu vou, entendeu? Eu não tenho Não, problema nenhum com eu religião. também não. Falando Isso de é. Deus, Isso, praticando bem. isso. Mas essa questão do judaísmo é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, que o judeu não é ruim. O judeu ele é Não, focado, é diferente. Aí depois ele vai ajudar. Se ele puder ajudar, vai ajudar, mas o interesse mesmo é ajudar a pessoa depois. E ajudar com algo que seja mais sólido. E não simplesmente você chegar, o cara pede dinheiro na rua, você vai lá e dá. Esse cara pode beber, pode usar droga, pode fazer alguma besteira. Bicho, é melhor você ensinar esse cara a pescar, que ele vai conseguir aquele dinheiro várias vezes. Então, essa história de você ficar dando algo para manter a pessoa na pobreza, não conte comigo. Eu estou aqui para ajudar você a sair tanto do seu momento de dor quanto do seu momento de dificuldade. dá a vara e ensina a pescar. Isso, eu sou desse tipo. Então, o paciente que me procura, ele já rodou vários outros colegas. O cara faz aquele paliativo ali, quer resolver, só que depois ele não ensinou o cara a evitar que aquela lesão volte. Então, eu até brinco que os pacientes da gente, eles sabem ler exame de imagem melhor até do que certos médicos. Que a gente tenta ensinar, passar o conhecimento que a gente tem para eles. Essa lesão é assim, assim, assado, por conta disso, disso, disso. Então, o paciente, ele sai sabendo exatamente o que ele tem. Então, aquilo dali ele já vai passando informação para outras Isso é pessoas. valor. Isso é valor. E aí a gente vai tentando educar a população. Se eu fizer isso com uma pessoa, eu já estou satisfeito.
Então não preciso, sei lá, fazer isso com 100 pessoas. Uma pessoa que entendeu a mensagem, eu já estou muito contente. Isso é muito bom, viu? E você falando do judaísmo, o judeu, eu não sei se você sabe, mas o judeu, as grandes tecnologias são do judeu. Sim. As grandes tecnologias, você vê assim, por exemplo, as grandes tecnologias de segurança, por exemplo, é judeu. Uhum. O judeu são eles são um pessoal que quando ele pega para fazer, ele não faz mais ou menos. O judeu ele faz para ficar feito. Então, é um pessoal que já ganhou a metade dos prêmios da ONU, é judeu, você sabe disso, né? Sim. A metade dos prêmios, apesar do judeu, o país dele é pequeno, mas metade de tudo que foi na ONU é deles. Porque o judeu, ele é um cara muito... Ele se cobra muito e ele não faz mais ou menos, ele faz para ficar feito. E a presença dos judeus aqui no Nordeste é muito grande. Você veja que todas as cidades que são destaque no Nordeste, elas são próximos ao litoral e são no interior, no Agreste, que é o quê? Feira de Santana na Bahia, Itabaiana e Lagarto aqui em Sergipe, Arapiraca em Alagoas, Caruaru em Pernambuco, Campina Grande na Paraíba. Essa colonização que veio de fora, Portugal e Holanda, teve muito judeu que veio e enraizou aqui. Tanto é que eu morei 2 anos em Recife, lá o pessoal tem orgulho. Meu país é Pernambuco. Os holandeses que foram expulsos de Pernambuco, que o Pernambuco na época Recife ele tinha declarado independência, eles foram expulsos, os judeus holandeses, e fundaram nada mais, nada menos do que a Nova Amsterdã, que hoje é popularmente conhecida como Nova York. Então, Nova York foi fundada por judeus alemães expulsos do Brasil. Então veja que brincadeira, né? Quem foi que inventou a Bolsa de Valores? Judeus na Judeu. Holanda. Então eles inventaram a Bolsa de Valores e é quem move o mundo hoje. Então se você aplica em alguma operadora de crédito aí, de financeira, você agradece aos judeus. Ao judeu. Entendeu? Então o mundo se desenvolveu graças ao conhecimento, como você bem disse, aplicado ao longo dos anos da cultura E judaica. essas tecnologias hoje, de IA, nessas tecnologias de segurança eletrônica, as boas são judeus. A advocacia, por exemplo, tem o ramo da advocacia, a maior empresa no mundo é judeu. Então, as tecnologias que eu falei, então o judeu, ele não faz mais ou menos não, o judeu é diferenciado. O pessoal é diferente. E tem regra, é regra. O judeu, ele tem regra. Chega ali, naquele momento é aquilo. O judeu, por exemplo, os bancos, por que os bancos não abrem aos sábados? Os bancos não abrem aos sábados porque foi criado pelo judeu. Então o judeu não trabalha ao sábado. Isso eu não sabia, Não, faz sentido. O judeu não trabalha ao sábado porque o judeu é o sabate, é o Sim, shabat. Então o shabat é judeu. Então o judeu ele para orar no sábado, ele só ora. Então o judeu não trabalha ao sábado. Por isso que banco, as empresas mais ricas do mundo não trabalham ao sábado porque é judeu. Tá bom saber isso aí. Olha, tá vendo? Tá vendo? Isso aí a gente também é cultura. É o matuto analfabeto ensinando como. É isso aí. Bom Mas demais. Isso aí é uma informação que eu vou levar adiante também. Então, Esse ensinamento eu não tinha, não. Não Bom, tinha. bacana, Então, bacana. eu admiro muito o judeu, porque o judeu ele tem regra para tudo. E para você ver, uma empresa para crescer, ela só cresce com regra, né? Com método. E quem criou esses métodos e essas regras vem do judeu. Uhum. Porque todo o sistema de segurança tem método, tem regra, tem tudo. Então ele transformou aquilo ali, no que ele já fazia, no sistema. Então o judeu ele Eu diferenciado. sou suspeito para falar, mas assim, eu admiro demais a cultura e estou estudando cada vez mais isso aí para tentar até saber as origens, né? Eu gosto muito de saber as origens de onde eu vim, de onde minha família veio, os erros que eles cometeram para eu não ter que cometer agora, entendeu? E o mais difícil de tudo é você servir de exemplo, porque não adianta eu falar uma coisa e praticar outra. Entendeu? É assim. Exatamente. Se eu não puder falar para agradar, eu fico calado. Pronto, você é médico.
Pronto, Isso. o judeu ele inventou uma tecnologia de uma cola, aquela cola que você coloca aqui no braço ou na barriga, principalmente das mulheres vão fazer plástica, esse negócio. Sim. É do judeu de lá, e ele chega aqui com quantos graus negativos, eu não sei a quantidade de grau negativo que chega aqui, mas é muito alto. Os graus negativos que chega aqui no Brasil vem de lá e é uma cola que ela é praticamente a pele humana, que fica a cicatriz quase zero e vem de lá. Não, os Então, caras. tecnologia em todas as áreas que você imaginar, de carro, de medicina, são tudo judeu. Porque assim, a grande riqueza de um país, num país como o Brasil, talvez o pessoal vá olhar para o solo, tá no subsolo. Isso. Mas no Israel, onde só tem deserto e areia, a riqueza lá, e é fincada isso na história, a grande riqueza lá é no seu povo. E seu Exato. povo está espalhado, entendeu? O pessoal de Itabaiana, geralmente é aquele judeu sefardita, né? Que foi geralmente quem tem nome de árvore, né? Oliveira, Figueira, Pereira, tudo isso aí é judeu. Tudo judeu, né? É, Ah, eu não sabia. sabe? Aqui Eles, a gente aprende, viu? eles vão, esses nomes assim de árvore, geralmente você tem algum pezinho lá de origem judaica. Não quer dizer que você vai vir de Israel, mas você pode vir de Portugal, Espanha, seja lá qual for o país. Então, assim, essas coisas assim me ajudam muito a entender de onde a gente veio. E você sabendo de onde você vem, você vai saber para onde você vai. Exato. Você tem que saber exatamente qual é o destino que você quer chegar. Então, quando você prega aqui, as pessoas que tiveram sucesso em suas profissões, não necessariamente elas vão ter dinheiro. Sucesso não necessariamente coincide com dinheiro. Não, 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 não. Agora, sucesso coincide com a satisfação de você ter atingido, Exato. chegado ao objetivo, certo? Ah, mas eu sou frustrado porque eu consegui isso, não consegui dinheiro. Cara, muda a rota. Dinheiro se acaba, pô. Pô, Dinheiro se muda a acaba. rota, tenta fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu não nasci médico, eu me tornei médico. Exato. Mas não quer dizer que eu vou morrer médico, Exatamente. certo? Assim, tem coisas assim, por exemplo, a gente vai enveredando assim, eu adoro a parte comercial, eu adoro a parte de empreender. Já dei certo, já dei errado. E assim, a vida é cíclica, né? Só que agora a gente quando aprende com os erros, a gente vai tentando focar em algo que vai dar, Vai lapidando, né? vai lapidando e dando significado, entendeu? Então, hoje em dia, minha motivação, sem demagogia alguma, não é o dinheiro, é dar certo, entendeu? Então, eu acho que a gente está nesse caminho certo. Em breve aí, a gente vai estar divulgando aí na grande mídia aí tudinho o nosso produto e já estou anunciando aqui Já é sucesso, já é com sucesso. antecedência. Já é sucesso. Isso aí, o que você me falou aqui, eu peguei no ar aqui. Então vai ser top. Isso aí. Isso é o futuro. É o futuro. Depois eu vou lhe mostrar pessoalmente para você ver como é o negócio. O negócio assim é surreal, negócio bacana. Então, poxa, não existe nada parecido no mercado. Aí o pessoal fala, caramba, isso surgiu em Sergipe. Eu falo, surgiu em Sergipe. Surgiu em Sergipe. Lembre que muitas vezes a gente se menospreza, né, pelo local. Eu falo por mim, porque muitas vezes você é de onde? Macambira. Aí o cara já fica olhando para mim assim, né? Aí o cara começa a olhar. Quando eu falo, você é de onde? Macambira. O cara, é de Macambira, é? Aí começa começa a me olhar lá para Aham. baixo. Porque a pessoa associa muito, né? Da onde você veio com o que você é. Sim. Então as pessoas menosprezam muito o lugar pequeno. Mas se você vê os grandes homens aí, muitas vezes eles vêm de um lugar pequeno. Ou quando não veio de um local pequeno, ele veio de um local muito ruim. Ele passou por muita dor, era muito pequeno. Muitas vezes o cara está num lugar grande, mas o cara é muito pequeno. Sim. E ali ele consegue sobressair. Então uma coisa que eu falo sempre, não importa o seu tamanho, não foque no seu tamanho, porque uma luz, por pequena que ela seja, ela entra numa grande escuridão. E uma grande escuridão não entra nenhuma luz. Então não Exatamente. é o tamanho. Outro exemplo de tamanho é o grão de areia. Você chega no mar, tem aquele mar gigante, aí tem lá um grãozinho de areia. Aí não é o grão que é pequeno. Aí quando o grão é pequeno, ele se junta com outros grãos igual. Então dá uma unidade. Aí você vê, o grão é pequenininho, mas quando ele se junta, você é pequeno, então se junta com pessoas igual a você. Por quê?
O grão de areia, assim, ele se junta. Quando ele se junta, ele fica num tamanho tão grande, numa unidade tão grande, que determina até onde a água do mar pode ir. Você imagina, né? Ele se junta. Então, quando você se junta com as pessoas certas, fica grande, meu irmão. Sim, Então, sim. não importa onde você está, importa onde você quer chegar. Exatamente. Né? Oh. E aí, o tempo passa rápido, Passa meu rápido. irmão. O tempo passa rápido. Quer falar mais alguma coisa? O que é que você tem para falar? Me fala aí da. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Pode falar. O que é que você tem aí para. O que é que você pode me falar de, assim, De de planejamentos. planejamento, o que é que você espera? Não precisa dar os finalmente não, porque não vai chegar concorrente, né? Não, Mas você mas está feliz, hoje já demonstrou aqui que você está feliz com a sua carreira já. e empreender, você é um cara que gosta de empreender, você é um cara que ajuda demais as pessoas, lá no BNI a gente vê isso, né? Quanta referência você faz, verdadeiras, porque a gente sabe que ali tem muitas referências que não existem, a gente sabe disso, mas você, ao contrário, ajuda de verdade, ajuda de coração, sem querer nada em troca, isso está dentro de você. E quando está dentro de você, meu amigo, ninguém tira. Rapaz, graças a Deus, eu levei uma frase que minha mãe e minha avó sempre falaram quando eu era guri. Diz assim, ó, dê com a direita que a esquerda não veja, entendeu? Então, quando eu faço alguma coisa por alguém, na verdade eu estou fazendo mais por mim do que por ela, porque eu me sinto muito bem. Exatamente. Então, eu não espero obrigado, não espero presente, não espero nada, sem brincadeira, eu não espero reconhecimento. Eu não penso nisso. É como eu disse, nesse ponto eu sou bem parecido com o Cristiano Ronaldo. Eu sempre comparo comigo mesmo e sempre me preocupo com o exemplo que eu estou dando para meu guri. Então, eu não estou muito preocupado se a pessoa está gostando ou então ela precisa me dar um retorno. Claro, eu tenho que saber uma métrica, saber se eu estou acertando. Exato. Mas assim, eu não preciso desse reconhecimento, não preciso que a pessoa vá fazer propaganda, nem nada desse tipo. Entendeu? Isso aí eu sou muito discreto, sou mineirinho, como fala, né? Então, quanto mais discrição, melhor. Com relação a projetos futuros, vai muito na área de tecnologia mesmo. Eu acho que a gente tem um produto que o mundo não tem, entendeu? Se estiver pensando em sócio, viu? Ó, Poxa, ó, 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 ó. vou botar você para conversar com o nosso sócio lá, que é o CEO, né? Aí é uma coisa para você conversar. A gente está com alguns, temos já fornecedores, inclusive um dos materiais que a gente usa para captar algumas informações é tecnologia israelense. E a gente está querendo alguns periféricos aí, talvez a gente precise ir para Canton Fair, na China. Uhum. Próximo E ano eu acho que já está na minha agenda. eu acho que vai ter agora no segundo semestre, né? Vai ter, mas agora eu não vou não. Talvez agora no segundo semestre, talvez a gente precise ir lá. Ótimo. E assim, são coisas assim formidáveis que a gente está conseguindo fazer, a gente está conseguindo implementar e a população, muito em breve, vai ver um negócio assim surreal, simples em sua concepção e ao mesmo tempo fantástico no resultado. Então a gente tem condições hoje de praticamente zerar a fila da saúde pública. Ó, A que gente tem, maravilha. e do privado a gente tem como acelerar bastante o que acontece hoje em dia. Entendeu? Pegaram ou não? Se liga. O negócio hoje é muito bom. Eu Muito fui bom o mesmo. ano passado, você sabe, né? O ano passado eu fui para Cantofé, Sim. lá na China, e assim, a tecnologia que eles trazem lá é muito surreal. Porém, o chinês ele é muito de fazer o produto. Por exemplo, Aham. aqueles robôs. O chinês produz o robô, mas a tecnologia da maioria daqueles robôs são de Israel. Tudo de fora. É todo Israel. É que nem o iPhone, por exemplo. O iPhone, a Fabricado maioria lá, né? daquela tecnologia, da tecnologia, é israelense. O produto a China fabrica e outros países fabricam, mas o mecanismo lá que faz rolar, o que faz o iPhone funcionar e outras tecnologias é israelense. É porque agora tudo no Brasil ficou meio politizado, mas, por exemplo, o chinês, o asiático em si, são profissionais super focados. E são aqueles profissionais que pegam uma coisa para fazer e querem fazer bem feito. Então, o chinês, por conta do acesso à tecnologia, por conta de um bom desempenho aí dos seus governantes que trouxeram empresas
padrão lá dos Estados Unidos, Israel, Japão, eles conseguiram desenvolver seu povo. Não é que nem no Brasil, que a coisa é feita para não andar, né? Infelizmente, né? A coisa lá é feita para funcionar. Então você pega o trabalhador na China, no Vietnã, no Japão, aquele cara lá é altamente especializado. Ele trabalha de verdade. Agora a criatividade, como você bem falou, vem de fora. Vem de fora. Entendeu? E o Brasil tem muita coisa boa aqui, criada aqui. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o câmbio automático que você hoje usa no seu carro foi inventado no interior de São Paulo. E a GM comprou a tecnologia e aplicou em todos os seus carros. Então, se você hoje dirige um carro com câmbio manual, agradeça a alguns operários lá de São Paulo. Câmbio automático. Câmbio automático. Então a tecnologia é brasileira, só que você não sabe disso. Você acha que já veio de fora, veio do Japão, veio dos Estados Unidos. Na verdade, veio do Brasil. O Brasil fez isso. Só que não teve esse apoio na época. Né? Ele preferiu vender a tecnologia e não receber os royalties. Aí ficou tudo para a Chevrolet. Porque lá tudo que o governo faz para incentivar o trabalho, diferente daqui. Exatamente. Né? Então, doutor Washington, foi um orgulho, foi uma alegria muito grande estar com você aqui, viu? Beleza. Venha mais vezes. Pode convidar. Mostra a sua capacidade, a sua inteligência. Você, além de médico, é um empreendedor nato, né? E esse empreendedor. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal aí, viu?